Hoje na série O Que É, iremos voltar para o século passado. Vamos compreender o Comecon, um bloco econômico criado em 1949 por países socialistas e comunistas. Vamos ver quais eram seus objetivos, ideologia, quais países faziam parte deste bloco e, além do mais, entender o motivo de sua criação. Para mais vídeos assim e valorizar a nossa pesquisa, é só assinar o canal. Dito isso, bora mergulhar no século passado. A criação do Comecon, ou Conselho de Assistência Econômica Mútua, surgiu num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, além da Guerra Fria, que tinha, naquela época, acabado de começar, quando a Europa ainda estava se recuperando do impacto que a guerra deixou. Em janeiro de 1949, o Comecon foi fundado em resposta ao Plano Marshall dos Estados Unidos. A ideia da aliança veio já em 1947 com o Plano Molotov, que 2 anos mais tarde viria a tornar-se o Comecon. As ideologias de ambos os planos eram parecidas, como proteger, industrializar, ajudar financeiramente e integrar economicamente as nações, mas com princípios totalmente opostos. De um lado, os Estados Unidos, com o Oeste Europeu defendendo capitalismo, consumo, democracia e propriedade privada. Enquanto do outro lado, a União Soviética com ideologias comunistas, voltada à economia planificada, partido único e o coletivismo, com foco em expandir e integrar o regime comunista no leste europeu, sempre tentando impedir o avanço do Plano Marshall. O Comecon surgiu baseado em uma série de acordos bilaterais, que visava a longo prazo ajudas técnicas e financeiras às nações, além do intercâmbio de produtos e matérias-primas, para que todos os estados e nações do Conselho pudessem fazer em conjunto a planificação econômica. Um detalhe importante a destacar é que, para proteger o bloco de um possível domínio soviético, um dos documentos de fundação do Conselho diz que todas as nações tinham igualdade soberana, ou seja, nenhum país do bloco poderia exercer a soberania sobre o outro. Todas as decisões e implementações teriam de ser feitas e decididas pela Comecon. Não existia nenhuma nação com poderes supranacionais. Os estados fundadores deste bloco foram a União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária e Albânia, com destaque para a Albânia, que abandonou o grupo em 1961. Países que também faziam parte desta aliança, além dos fundadores, era a Alemanha Oriental, Hungria e Romênia. Posteriormente, outras nações juntaram-se à organização, como a Mongólia, Iugoslávia, Cuba e Vietnã. A China e Coreia do Norte entraram no Conselho do Comecon como observadores. No entanto, a China corta relações já logo em 1961. Até mesmo alguns países do Oriente Médio, do continente africano e o México foram observadores do Conselho, além de terem feito um acordo de cooperação com a Finlândia. Mesmo que na teoria fosse um bloco de cooperação, a União Soviética era absurdamente dominante, sendo a maior economia, maior poderio militar, era dona de cerca de 90% dos territórios, tendo boa parte dos recursos minerais e além de possuir 70% da população. Com essa descomunal soberania, a União Soviética poderia exercer pressão sobre os governos das nações, podendo impor suas ideologias e expandir o comunismo. No ano de 1971, em seu auge, o Conselho iniciou um audacioso plano, que seria aplicado ao longo de 20 anos. Era chamado de Programa Geral para a Extensão e Aperfeiçoamento da Cooperação e para o Progresso da Integração Econômica Socialista entre os países membros. Esse programa visava o desenvolvimento e investimento de vários setores da economia, como a indústria, agricultura, eletricidade, combustíveis, matérias-primas, transporte, dentre muitas outras coisas. Sendo que cada país membro se especializou de acordo com seus recursos naturais e tecnologia, recebendo incentivo financeiro do Comecon para se desenvolver. Desta maneira, as nações poderiam ter mais independência econômica da União Soviética.
tendo a ajuda de recursos técnicos e financeiros garantidos pelo Conselho, como o caso de Cuba, Mongólia e Vietnã, que eram os estados que mais passavam por dificuldades econômicas na época. Dentro do Comecon existia duas organizações que controlavam o financeiro: o Banco Internacional de Cooperação e o Banco Internacional de Investimento. O primeiro gerenciava as contas bilaterais, compensação de pagamentos e administrava os créditos de curto prazo. O segundo gerenciava o financiamento multilateral dos investimentos nos países em desenvolvimento, além de ter um fundo monetário especial. Mas a Era de Paz estava com os dias contados. O fim do Conselho veio pela dissolução do Comecon em 28 de junho de 1991. O motivo do seu fim é desencadeado por meio de vários acontecimentos, principalmente na década de 80, como a Revolução Cantada, as revoluções de 1989, como a queda do Muro de Berlim, Revolução de Veludo, a dissolução da Iugoslávia e o fim da União Soviética, que seria um dos maiores responsáveis pelo seu fim, já que naquela época o principal país do bloco era a União Soviética. Todos os 10 estados do Comecon, em seu auge, chegou a controlar 10% de todo o tráfego de mercadorias no mundo. Estava presente em 3 continentes e mais de 450 milhões de pessoas, por 42 anos, fizeram parte dessa história. Olá, e desculpa te interromper, mas caso queira aprender mais sobre algum assunto citado nesse vídeo, é só comentar aí embaixo. Tchau! Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo. E para mais vídeos assim e valorizar a nossa pesquisa, se inscreve aqui, é de graça e vai me ajudar bastante na produção dos próximos vídeos. Fechou? Um abraço e até a próxima!